Êxodo capítulo 3, verso 1, olha o que está escrito aí. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, quando certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. E então o anjo do Senhor se revelou a ele numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Só até aqui? Só mais um tanto, fecha os teus olhos, Senhor, nós vamos ouvir a Tua palavra, que o Senhor abra agora a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, e que o Senhor tire de nós toda a distração, todo o cansaço, tudo aquilo que não provém de Ti. Senhor, obrigado por essa noite, por essa semente, obrigado pela palavra que está preparada para o nosso coração, e obrigado, Senhor, por falar com a gente agora. Mais uma vez eu entrego para o Senhor a minha vida, aquilo que é pouco na minha mão, mas diante do Senhor o Senhor pode alimentar, o Senhor pode transformar, o Senhor pode avivar, o Senhor pode fazer na vida de cada um aqui aquilo que eu e nenhum outro homem pode fazer. Por isso, por favor, fique à vontade no nosso meio, fala conosco e obrigado desde já pela Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Apacentava Moisés as ovelhas de Jetro, quando certo dia um anjo do Senhor apareceu no meio da sarça que pegava fogo. Algumas coisas me chamam a atenção no texto, eu quero falar hoje sobre fogo de rotina. Vou falar sobre o quê? Fogo de rotina. Muito bom, assim como tem exame de rotina, manutenção preventiva do carro, assim existe o fogo de rotina que você acha que não está ali, mas ele está com você. Fogo de rotina é o que sustenta você de pé durante a semana, quando não tem culto, quando não tem conferência, quando acabou a casa do oleiro, quando o ano está terminando, as videiras estão de férias, ainda existe um fogo de rotina que mantém a tua fé viva. Agora, o texto que nós acabamos de ler, Moisés estava trabalhando, ele estava numa rotina, no dia a dia, quando o fogo apareceu. O que me chama a atenção nesse texto que a gente acabou de ler, primeiro é que Deus sempre vai ter o desejo de te levar para um relacionamento mais profundo, sim ou não? Sim. Se perguntar para Deus, Deus, o que Tu quer de mim? Tenha você 10 anos, 14 anos, 15 anos, 20 anos, 50 anos, 70 anos, 80 anos, Deus vai te responder, eu quero mais de você. E não mais entrega somente, mas maior relacionamento, sim ou não? Só que isso de vez em quando dá um bug na nossa mente. Porque a gente acha que não está conseguindo fazer o suficiente para agradar a Deus. A gente acha que não está conseguindo ler o tanto de Bíblia que deveria, orar o tanto de tempo que deveria, jejuar o tanto de dias que deveria. E a gente começa a se sentir pequeno, inferior, achando que Deus foi embora, que a gente não é ungido, que a gente não é um bom crente, que a nossa fé está baixa. Você já teve esse sentimento? Parece que eu não estou conseguindo. Parece que todo mundo à minha volta está bem e eu não estou. E tem gente que tem até raiva de ir no culto quando está se sentindo assim, né? Raiva de ir no culto porque o irmão do lado canta, o outro sapateia, o outro cai debaixo da unção e você está achando comigo não acontece nada. E você acha que não está acontecendo nada e você acha que é porque você não está sendo crente o suficiente, é ou não é? Só que olha que interessante, Deus sempre vai querer de nós um maior relacionamento, é verdade. Mas nesse contexto aqui, Moisés, quando viu a chama pegar fogo, ele não estava no monte orando, estava? Ele estava fazendo jejum de 40 dias? Ele estava fazendo 7 sexta-feira forte da libertação? Ele estava fazendo campanha do pacote do sal grosso ungido? 3 terça-feira da rosa ungida? Não. Moisés estava fazendo o que nesse cenário? Moisés estava trabalhando. Moisés estava cuidando da rotina, do cotidiano, do dia a dia. Ele estava apacentando as ovelhinhas do seu sogro. Dia 1, dia 2, dia 3. Ele estava, em outras palavras, vivendo o ordinário. Fazendo o que ele poderia fazer, da melhor forma que ele poderia fazer. Ele só estava vivendo a vida dele, sim ou não? Outra coisa que eu entendo já nesse início é que, às vezes, Deus não vai esperar um momento acontecer, um evento extraordinário acontecer, para entrar na nossa rotina.
Às vezes é o próprio Deus que entra na nossa rotina. Pastor, que isso? Moisés só estava trabalhando. Moisés só estava cuidando de ovelha. Moisés estava no meio do deserto fazendo a obrigação que lhe foi dada. Quando Deus disse, tá, estou com vontade de me revelar a esse cara. Estou com vontade de que ele veja algo a mais. Estou com vontade de que o fogo pegue naquela sarça e ele seja chamado. É sobre isso que eu quero falar. Quando você tem um fogo de rotina e você acha que não está acontecendo nada, mas você está sendo fiel no pouco, Deus te chama, mais cedo ou mais tarde, sobre o muito. Deus te chama para uma grande obra, porque você tem sido fiel. Aleluia por isso. Agora, é por isso que, por que de vez em quando a gente tem esse sentimento de uma não compensação, uma falta de contentamento? Por que esse sentimento cresce dentro de nós? Eu vou te explicar 3 pontos, e eu acho que até o final dessa ministração vai ser um grande alívio para a tua vida. Não que você vai largar de mão mesmo a vida devocional, não, mas você vai entender que mesmo você hoje sendo mãe de criança pequena, lidando com empresa nova, mudando de casa, mudando de lugar, tendo guerra, batalha, trabalho, luta, parente chato, mesmo você estando no meio disso tudo, o fogo de rotina ainda existe dentro de você. Ponto número 1, para você enxergar o que Deus está fazendo na tua vida e que Ele está, que Ele não foi embora, que é só uma fase e que daí a pouco vai passar. Ponto número 1 é: a rotina revela o seu coração. É o primeiro ponto que eu quero destacar hoje. E você já percebeu que Deus costuma contar com pessoas rotineiras na Bíblia? Você já percebeu que todo homem, toda mulher que Deus chama na Bíblia, ele estava antes numa rotina? Num dia a dia meio até que parece sem graça? Você já viu quando Deus chega para chamar Gideão? O que ele está fazendo? Olhando trigo no lagar. Era a primeira vez que ele estava fazendo aquilo? Provavelmente não, já era rotina. Quando Deus chega para chamar Moisés, está cuidando de ovelhas. Sabe quantos anos Moisés cuidou de ovelha? 40 anos. Quando Deus chega para chamar Davi, Davi está fazendo o quê? Na caverna, livrando as ovelhas da boca de leão e de urso. Quando Deus chega para chamar Eliseu, o que Eliseu está fazendo? Está arando a terra, trabalhando, ou seja, rotina. Porque a rotina e o ordinário revela o teu coração, revela o que você carrega. Quem dera se a nossa vida fosse um evento todo dia, não é. Nem você suportaria. Quem dera se todo final de semana fosse um evento, fosse uma casa do oleiro, fosse um palco, fosse um... Não, não é. O que revela o nosso coração é a fidelidade que nós temos no meio do nosso dia a dia, no meio da nossa rotina. É lavando louça, é arrumando casa, é estudando, é indo para a faculdade, é na mesa dos cafés, é com pessoas, é trabalhando, é acordando cedo, é cuidando de criança pequena, e quem não tem ainda está aí para ganhar, vai ter daqui a pouco, vai saber o que é isso. É acordando de madrugada, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Bate crise, porque muda a tua vida do avesso. Você tem uma rotina, um jeito, de repente algo acontece que vira tudo do avesso, é ou não é? Mas está tudo bem, e eu quero te mostrar isso. A rotina revela o nosso coração. Todas as pessoas que Deus chamou na Bíblia, que teve um grande chamado, que foram grandes homens e mulheres de Deus, eram pessoas de rotina, que não pararam no dia 1, mas perseveraram até que um dia aconteceu algo. Olha Moisés, 40 anos cuidando de ovelha. Se Moisés tivesse desistido no dia 1, tá, imagina, vamos lá cuidar das ovelhas de Jetro, né? Tá bom, apacentava as ovelhas, cuidava, alimentava, dava água para as ovelhas, voltava para casa. Dia 1, nada de sarça, nada de fogo, nada aconteceu. Dia 2, vamos cuidar das ovelhinhas de novo, né? Mata uns lobos aqui, dá de beber, alimenta, bora para casa. Nada aconteceu. Dia 3, de novo, nada aconteceu. Primeiro ano, nada aconteceu. Segundo ano, nada aconteceu. Terceiro ano, nada aconteceu. 10º ano,
nada aconteceu. 20º ano, nada aconteceu. 30º ano. Mas quando chegou um dia, pela fidelidade de Moisés em sua rotina, no simples, no ordinário, por ele ser uma pessoa que não desistiu e não parou no ordinário, um belo dia a sarça pegou fogo. E a voz do Senhor falou no meio da sarça. Ou seja, não é porque você está tendo uma rotina um pouco diferente hoje, que Deus não vai falar com você, que Deus não está trabalhando na sua vida, que Deus não está lapidando o seu coração. Sabe por quê? A rotina não te repete. A rotina, ela te refina. Ela refina o teu caráter, ela refina o teu amor pelo Senhor, ela refina a tua vida devocional. E você precisa aprender a proteger a tua rotina com Deus em meio à correria da tua vida. E sabe o que é mais interessante aqui? Eu sei que às vezes a gente já falou, você precisa parar de correr para buscar Deus. Para a correria, para a correria. Só que a maioria das vezes a gente não consegue. Por quê? Como é que você para a correria com criança pequena? Tendo que acordar cedo, não conseguindo dormir de noite, e tendo que arrumar casa, e tendo que dar conta de trabalho, e organizar a empresa, e meu Deus, e fazer comida para marido. Ô Jesus! E aí aquilo começa como uma cobrança, você precisa parar para buscar Deus. E isso mais pesa uma culpa dentro de você do que te liberta, é ou não é? Só que agora eu entendi algo em Deus, eu quero te ajudar a entender também. Sabe o quê? Não é parar a correria para buscar Deus, não é o quanto você para buscar Deus, mas é o quanto você consegue levar Deus para a tua correria. Não vai dar para parar a correria. Não vai dar para parar os projetos, o estudo, a empresa, a faculdade, a criação de criança. Vai dar para parar? Não. Então leva Deus para a tua correria. Leva Deus para o meio do trabalho, leva Deus para os projetos, leva Deus para a faculdade, leva Deus para as mesas de estudo, de organização, de café, leva Deus para o teu trabalho, para a tua empresa. Não tem importância, Deus está dizendo, só deixa eu correr com você. Pode continuar correndo, só deixa eu correr do teu lado. Só deixa que eu seja a satisfação do teu coração nos momentos do teu dia. Porque se você correr sozinho, você vai achar que está sozinho e vai se frustrar. Poxa, eu queria estar na igreja louvando ao Senhor, e daqui a pouco a gente vai falar o porquê que a gente acha que passar 2 horas no monte a gente acha que é mais santo do que passar 2 horas arrumando casa enquanto fala com Deus. Vou te explicar a diferença daqui a pouco. Mas a gente acha isso. E a gente se culpa. Que crente que eu sou? Que não ora esse tanto que deveria? Que ungido que eu sou? Que não busco tanto a Deus como deveria? Pois então, comece a trazer Deus para a correria da tua vida. Amém? Deixa Deus participar de tudo que você faz hoje. De todos os planos, de tudo que você for fazer. O almoço que você sentar para almoçar, agradeça a Deus. O café da manhã, o café da tarde, o jantar, a saída, o lanche, o momento com os amigos. Cada momento da vida é um presente que Deus está te dando para você desfrutar. Cada momento é um presente, é uma dádiva de Deus para você. Então você já pode começar agradecendo a Deus por tudo que tiver na tua frente. Agradeça a Deus pelos teus pais, agradeça a Deus pelos teus filhos, agradeça a Deus pelos teus parentes, até os chatos, agradeça a Deus. Agradeça a Deus pelo teu marido, pela tua esposa. Ó Deus, obrigado porque ela me suporta. Obrigado porque ele me suporta. Agradeça. Você vai perceber que Deus nunca foi embora. Ele está no meio da sua rotina. Amém? Então preste atenção nisso. O verdadeiro avivamento não está no evento, está no hábito. Porque hábito determina onde você habita. Não é o evento. Meu Deus, fui na casa do oleiro, fui na conferência, estribuchei no chão. Se você não manter aquilo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, o outro mês, foi só um avivamento de evento.
Agora, avivamento, o que é? Um despertamento espiritual. Acontece no hábito. Então, o que você está tendo tempo de fazer hoje? É ler um provérbio do dia? Amém. Mas é o teu hábito? Glória a Deus. Seja constante. Se você consegue ler um provérbio do dia, leia. Se consegue ler um provérbio mais um salmo, leia. Se você consegue ler 3 capítulos da Bíblia todo dia, uau, tirou 10. Se você consegue ler 10 capítulos da Bíblia por dia, maravilha, é o tempo que você tem hoje. Não importa a quantidade, importa a constância. Sabe por quê? Tem gente que diz assim, pastor, eu orei 5 horas. E aí eu pergunto, todos os dias? Ele disse, não, no mês passado. Teve um dia que eu orei durante 5 horas. Tá, mas e o resto do mês? Ih, nem deu. O que é melhor? Orar 5 horas uma vez no mês, ou orar 5 minutos todos os dias da tua vida? Constância. A pessoa que ora 5 horas e a pessoa que ora 5 minutos diante do Senhor, se elas tiverem constância, é a mesma coisa. Tenha constância. Traga Deus para tudo que você for fazer na tua vida, não importa a quantidade de tempo que você dispõe hoje. Importa a constância que você está tendo. Pastor, só estou tendo tempo para agradecer do almoço. Eu falei, não, aí também é demais. Tem um tempinho ou outro aí que você consegue ter constância e proteger a tua rotina com Deus. Amém? Amém. Amém. E qual é o segredo da constância? O segredo de você ter uma vida constante, o segredo de toda constância é você fazer do comum o seu altar. O que é fazer do comum o altar? É você poder parar um pouco, tomar café com alguém, não sei, alguém te chamou, você sentou para tomar café. Senhor, obrigado por essa oportunidade, por esse privilégio de estar aqui com essa pessoa. Deus, nós adoramos o teu nome nesse café. Você fez do comum um altar. Ah, você tem que ir para trabalhar, você não está com carro ainda, você tem que ir a pé. Ir a pé é algo comum, sim ou não? Então eu vou fazer do comum um altar, eu vou andando, mas eu vou choracatalamandaralabacalamaxá. É o comum que se transforma altar. Vai fazer 40 minutos de cardio, choracatalamandará, bota no Spotify, ouve essa palavra de novo. Está fazendo cardio, aleluia, está fazendo do comum um altar. Faça do teu comum, de todas as formas que você puder, transforme em altar ao Senhor. Vai fazer uma viagem, vai de ônibus, vai varrer casa, vai lavar louça, põe um louvor, chora, agradeça, ora em línguas, conecte ao Senhor o dia inteiro. Só faça do teu comum um altar, você terá constância. Amém. 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 Você terá constância com Deus, você será mais feliz. Você vai começar a enxergar propósito de Deus na tua vida. Você vai parar de achar que Deus só usa quem está com o microfone na mão. E você vai ver que Deus está pronto para fazer de você um canal de amor e poder lá no teu trabalho. Lá no que Ele colocou na tua mão, no teu estudo, na tua faculdade, na tua rua, na tua casa, Deus pode fazer de você um evangelista. Um canal do amor dEle aonde você está. Aleluia! Então transforme o comum no altar para que você tenha constância do Senhor. Ponto número 2. Eu falei que a rotina primeiro revela o coração. Deus usa a rotina para revelar o que tem dentro de você. Deus usa, e muitas vezes Deus usa o repetitivo, não para repetir, não somente para te cansar, mas para te refinar. Talvez você pode perguntar, Deus, eu estou tanto tempo fazendo a mesma coisa. Senhor, não está na hora de mudar não? Às vezes Deus está te refinando um pouco mais. E está tudo certo. Essa semana eu estou assistindo de novo Cobra Kai. Série boa. Um pouco chatinha, mas é boa. E aí te lembra algumas coisas do tempo que a gente treinava. E a metodologia chata, né? Parece que Deus tem um pouco do Seu Miyagi tem um pouco de Deus ali para ensinar. Porque o cara chega logo para poder mudar de faixa, querer lutar, aprender, dar um soco na cara de alguém. E o cara bota ele para poder limpar carro, né? E ensinar karatê através dos movimentos mais básicos da vida. Quando a gente treinava também era assim, a gente doido para poder pegar alguém, treinar, fazer alguma coisa. O mestre Neuri mandava a gente fazer sem armlock para um lado, sem armlock para um outro.
E o treino da manhã, mestre? Sem armlock para um lado, sem armlock para o outro. Mas e da semana que vem? Sem armlock para um lado, sem armlock para o outro. Tem hora que a gente quer mudar logo de fase. Mas é aquela rotina, é aquela repetição que vai guardar você. Que vai fazer de você um exímio lutador. Que vai fazer de você um crente que não vai abrir mão do teu propósito. Deus é repetitivo, não se esqueça disso. A única pessoa que gosta de pregar coisa nova é pastor e crente que está começando agora. Porque Deus não, Ele repete palavra. Olha o Pentateuco, que é a essência do coração de Deus. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Deus cria, Deus ensina, Deus se movimenta, Deus guarda os princípios e Deuteronômio. É um livro que repete tudo desde Gênesis. Deus é repetitivo. A metodologia de Deus é repetir. A pedagogia de Deus é repetir. E enquanto você não entender o que Ele quer ensinar nessa fase, Ele vai repetir. É por isso que às vezes alguns de nós ouvem a mesma profecia 70 vezes. E você acha, nossa, uau, é Deus confirmando. É Deus dizendo, bora, hora de agir. Eu estou com você. Eu estou repetindo para que você nunca esqueça o que você carrega. Tudo bem? Rotina revela o teu coração, não reclame dela. Não reclame da tua correria. Leva Deus para a tua correria e deixa Ele lapidar o teu coração na tua rotina. Segundo ponto, consciência da presença. Consciência da presença vai te guardar no meio da sua rotina. Consciência da presença vai te guardar no meio da correria do dia a dia. O que é consciência da presença? O que é consciência de que Deus está comigo todos os dias? Olha, por exemplo, o que diz a palavra do Senhor. Abra a tua Bíblia, 1 Coríntios 10, 31. Primeira carta aos Coríntios 10, 31, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei o que para a glória de Deus? Ir no culto para a glória de Deus? Também, mas é só. Jejuar para a glória de Deus? Também, mas é só. O que a Bíblia está mandando você fazer para a glória de Deus? O quê? Não, participa. O quê? Tudo. Tudo. A Bíblia está mandando você fazer tudo. Até o que você come tem que ser para a glória. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, seja para a glória de Deus. Deveria ser sempre assim. Deveria. Mas o que aconteceu? Olha aqui para mim. Século 3 depois de Cristo, houve o nascimento da Igreja Apostólica, da Igreja Católica Apostólica Romana. E a gente não está para discutir de fé, a gente está para discutir de fato e história. Com o surgimento da Igreja Católica Apostólica Romana no século 3, eles desenvolveram aquilo que nós chamamos de dualismo cristão. Eles dividiram o que é secular e o que é santo. Ou seja, como a igreja naquela época representava tanto o governo, a política, quanto a religião, eles começaram a colocar um ensino para o povo de que a igreja precisava de mais tempo, a igreja precisava de mais dinheiro, a igreja precisava de mais determinação, mais foco do que as outras áreas da vida. Então foi criada a ideia do dualismo. Isso aqui é santo, isso aqui é secular. Isso aqui agrada a Deus, isso aqui é do mundo. Quem está entendendo? E isso começou a dividir e gerar na minha e na tua mente o seguinte: se eu vou para o monte orar o dia inteiro, eu sou santo. Mas se eu estou trabalhando, eu estou perdendo tempo. Se eu estou fazendo faculdade, eu estou perdendo tempo. Se eu estou estudando, eu estou perdendo tempo. Se eu estou cuidando do corpo, da saúde, eu estou perdendo tempo. E na verdade isso nunca existiu na palavra de Deus. Porque tudo o que eu faço para a glória de Deus. Tudo o que eu faço, o meu estudo é para a glória de Deus. O meu trabalho é para a glória de Deus. Tudo o que eu faço. Esse dualismo de tentar colocar isso aqui é santo, isso aqui é secular, só serviu para trazer religiosidade para a nossa vida. Por isso que eu te perguntei, o que vale mais? 2 horas no monte orando ou 2 horas em casa, limpando casa enquanto fala com Deus? O que vale mais? O que é mais santo para você? Me responda. Seja sincero.
O que você acha que te santifica mais? Porque às vezes, aonde que está a treta? Onde que está o problema? A gente quer tomar o lugar de Deus e quer que Deus tome o nosso lugar. A gente vai para o monte fazer campanha para Deus resolver tretas do nosso casamento, quando nós deveríamos ser marido com conversas difíceis na mesa para resolver as tretas do nosso casamento. Não tem problema orar, só que Deus não casou com a tua mulher. Não tem problema orar, só que Deus não casou com o teu marido. Quem vai ter que sentar e ter conversa difícil é quem? É Deus? É Jesus? É o Espírito Santo? É você. Claro que você pode orar dizendo: Deus, amansa a onça, quebranta o coração. Todo espírito de briga, de morte, Senhor, tira da minha casa agora. Você pode orar, é claro, cada um conhece a onça que tem em casa. Mas você não vai ficar 40 dias para resolver o problema. Porque às vezes teu filho, tua mulher, tua casa não precisa de um ungido do 5 ministério. Precisa de um marido presente. Precisa de um pai presente. Teu filho às vezes não precisa do presbítero super poderoso da igreja. Teu filho precisa de mãe. Teu filho precisa de pai. Teu filho precisa de presença. Você está entendendo? Só que o dualismo trouxe o quê? Eu preciso me dedicar o dia inteiro à igreja. E a minha família? Minha família Deus cuida. Não, senhor. Não, senhor. Exemplos de dualismo no nosso dia a dia. Quer ver como a gente faz e nem sabe? A gente se dedica à casa de Deus. Cuida da casa de Deus. E está tudo bem, é ótimo. Todos nós somos bons diáconos. Mas se a gente cuida da casa de Deus e não cuida da nossa casa, isso é dualismo. Porque a minha casa também é casa de Deus. A minha casa também é casa de Deus. Ela também tem que ser organizada, limpa, bem cuidada. Também tem que ter louvor na minha casa. E não palavras de maldição. Dualismo no trabalho, por exemplo. Não. A gente pode chegar até atrasado, mas é sempre o primeiro a sair. Dualismo, porque a gente acha que no trabalho não tem problema a falta de pontualidade. No trabalho não tem problema a gente fazer de qualquer jeito. Mas a Bíblia não mandou a gente agradar a Deus? Glorificar a Deus? Em tudo, sim ou não? Sim. Ah, no trabalho eu só faço aquilo que me pede e se me pagar para fazer, eu faço. Mas se você trabalha só porque te pagam para fazer, então você serve a mamon. Porque você não está trabalhando para a glória de Deus, mas por causa do dinheiro. Porque quem trabalha para a glória de Deus é justo e íntegro, independente se pediu ou deixou de pedir. Não, isso aqui não é da minha função, não cabe a mim, mas você é filho de Deus. A tua missão passa a ser não agradar somente ao patrão, mas a glorificar a Deus. Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então eu não sou pontual para que o homem me elogie. Eu não faço além da conta para arrancar um elogio do meu patrão. Eu faço porque Deus merece. Porque Deus é digno. Porque isso é justo. Porque isso glorifica o nome dele. Ah, mas se não pagarem eu não faço. Então a gente serve a mamon, não a Deus. Porque trabalho é adoração. Com o seu trabalho você está declarando quem você adora. Então se o seu trabalho é bom, é o melhor que você pode, é o mais pontual e correto, você está adorando a Deus. Se o teu trabalho ele está difamando, ele está trazendo palavras de maldição e de peso, ele está sendo peso para quem te contratou, então você está adorando outro Deus que não é o Senhor dos Senhores. Porque Deus não é Deus de desorganização. Deus é Deus de justiça. Foi assim que nasceu o capitalismo. Quando um crente, um recém-convertido, chegou para um pastor e disse para ele: eu não tenho o tempo que você tem para estudar a palavra, para orar e para jejuar. Um sapateiro. Eu trabalho o dia inteiro fazendo sapatos. Sabe qual foi a resposta do pastor? Você vai fazer o melhor sapato que você puder. O melhor. Como se você fosse calçar os pés de Jesus.
Faça o melhor sapato e você vai vender pelo preço mais justo que você puder. Assim você vai adorar a Deus. Está entendendo? O melhor atendimento, o melhor trabalho, a melhor educação, o preço mais justo, assim você vai adorar a Deus. Sabe por quê? Gênesis capítulo 1, 2 e 3 fala do Éden, do jardim, Adão e Eva, o princípio de tudo. São 3 capítulos, se você não leu, depois lê. Você não vai ver Eva tocando teclado, você vai ver? Não. Você vai ver Adão tocando violão e cantando ao Senhor? Você vai ver ele batucando alguma coisa, fazendo algum som para cantar, para adorar? Então isso significa que não tinha adoração no Éden? Tinha. Aonde que estava a adoração, então, que Deus recebia? Guardar e cultivar o jardim. O ato mais primitivo de adorar a Deus é trabalho. É trabalhar. É ser bom no que faz. É ser reto, justo, íntegro. Porque isso agrada a Deus e isso quebranta o coração de pessoas à nossa volta. Amém. Adore a Deus com tudo que você faz. É por isso que o que quebrou o dualismo cristão? O que o Senhor trouxe então como verdade? Eu não sou muito adepto da reforma protestante, eu não sou protestante, você não é protestante. Nós não nascemos na reforma protestante, eu não tenho nada a ver com a reforma protestante. Nós nascemos em Atos dos Apóstolos capítulo 2, quando estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente você já sabe o que aconteceu. Ok, mas a reforma protestante foi um fato histórico importante. Ok? E na reforma protestante, um homem certo dia está lendo Bíblia e ele leu Romanos capítulo 11, onde ele bateu o olho e disse assim, e leu assim, Romanos capítulo 11, verso 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quando ele leu isso, ele disse, não é possível? Então não existe o santo e o secular, existe somente uma vida perante a face de Deus. É por isso que ele criou aquilo que nós chamamos hoje no termo teológico de corandeu. Fala comigo se você guardar, corandeu. Não, mais uma vez, corandeu. Corandeu é um termo latim que significa perante Deus. Perante a face de Deus, ou seja, tudo que eu sou, tudo que eu penso, tudo que eu tenho, tudo que eu faço está perante a face de Deus. Não tem mais aquela divisão secular e santo. Não, tudo. Estudo, academia, treino, planos, futuro, o que eu assisto, tudo é para a glória de Deus. Agora, se tudo é de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, tudo é de Deus, você não tem nada. A tua unção é de Deus, a tua casa é de Deus, os teus filhos é de Deus. Lembra do irmão Lázaro? Tua família é de Deus, teu dinheiro é de Deus, teu tempo é de Deus, a roupa que você usa é de Deus. Agora, se tudo é de Deus, o que é seu? Não, enche a boca para falar. O que é seu? Se tudo é de Deus e nada é seu, o que você é? Não, você é alguma coisa. Você é mordomo. Você é um bom mordomo. A palavra de Deus nos chama para sermos bons mordomos daquilo que o Senhor confiou na tua mão. Teus filhos, tua casa, teu dinheiro, teu tempo, teu ministério, tua unção, tua empresa, tudo é de Deus e você só está cuidando para Ele. Você é um bom mordomo. É por isso que você precisa aprender corandeu, viver perante a face do Senhor e ter a consciência da presença. 2 verdades o corandeu trouxe para a nossa vida. A primeira verdade é que tudo é dele, você só é mordomo, você não tem nada. E se você não tem nada e é tudo dele, você não precisa ficar com medo de perder nada, viu? O tempo difícil, a empresa... Não, mas não é nada meu. Senhor, aprenda a orar. Senhor, o teu carro quebrou, viu?
Mas também não cai na síndrome de Adão. Senhor, a mulher, Senhor, que tu me deste. Não, para. Aprenda a orar. Senhor, a casa é tua, Senhor. Senhor, a empresa é tua. Eu preciso de sabedoria. Senhor, eu só sou mordomo. Se o Senhor não me ensinar, vai dar ruim. Eu preciso que o Senhor me ensine. Aprenda a orar. Jesus vai te ensinar. Jesus vai te dar sabedoria. A primeira verdade é que nada é seu. A segunda é que você precisa aprender a ter a consciência da presença, de que Deus está em todo o tempo do teu lado. Olha o que diz Salmo 139, do 1 ao 7. Salmo 139, o salmista diz assim: Senhor, para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde me ocultarei do Senhor? Se eu subir aos céus, aí tu estás. Se eu descer no mais profundo abismo, aí o teu Espírito ainda me sonda, me encontra. Para onde eu me ausentarei de ti, Senhor? O que isso quer dizer? Não tem como você se separar da presença de Deus. Me entenda aqui, porque isso depois dá corte, sabe? Ainda me chama de herege por aí afora. Obviamente que o pecado nos separa da santidade da presença de Deus. Você entendeu, né? Mas não existe um lugar no universo que Deus não esteja. Pastor, que é isso? Deus está no inferno? Sim. Como presença corretiva, punitiva aos inimigos do Senhor. Assim como Ele está no céu, como presença de alegria e desfrute para os eleitos. Deus está em todos os lugares, Ele só não se manifesta em todos os lugares. Porque nem em todos os lugares Ele é honrado como deveria. Mas Deus está. Para onde me ausentarei da tua presença? Isso quer dizer que Ele está com você nos períodos difíceis da faculdade, prova em cima de prova. Deus está. Nasceu criança, Deus está na madrugada de choro das crianças, Deus está. Deus está, quando perde a sono, não tem mais como dormir, Deus está ali, chora com ele. Fica, ó Deus, show, mandará que assome, ande, caia, sai. Deus, ceda essa criança, Senhor. Deus está. Deus está. Quando a luz apaga, o culto acaba, você vai embora, Deus está. Se Deus está, tudo que você faz perante a face de Deus, inclusive o pecado. Deus não é como a gente, igual o pecado, por exemplo. A gente vai assistir filme de terror, alguns. Eu sou assim, vou assistir filme de terror, aí chega a cena do terror, você bota a mão na cara assim e diz, ah, meu Deus, não gosto. Aí imagina Deus agora, você vai pecar e Deus assim, ai, eu mesmo, ai, Ele vai pecar. Tudo que você faz na cara de Deus. Ou, tudo o que você faz na cara de Deus. Sabe aquele versículozinho assim, ó? Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Tudo que a gente faz na cara de Deus. Não tem como ocultar do Senhor. É por isso que quando eu tenho a consciência da presença, eu mudo completamente os meus hábitos. Eu não venho para o culto olhando defeitos, som alto, desafinado. Eu venho para o culto sabendo, se eu sei que Ele está aqui, Ele quem? Jesus, eu vou adorá-lo da melhor forma que eu posso. Se eu sei que Jesus está no meu trabalho, eu vou trabalhar da melhor forma que eu posso. Se eu sei que Jesus está na minha casa, eu vou manter ela limpinha, organizada, da melhor forma que eu posso. Consciência da presença. Sabe o que mede um homem espiritual? Duas coisas. Olhe para mim, não perde isso. Você não aprende isso na internet. Duas coisas medem um homem espiritual. Primeiro, o nível da misericórdia que ele tem. O nível da misericórdia que ele exerce quando alguém erra. Isso te faz um homem espiritual. E segundo, a consciência, o tanto de consciência de que Deus está que ele tem. Porque se eu sei que Deus está, as minhas atitudes automaticamente mudam. Vou te dar um exemplo? Vamos lá. Imagina um cenário, você é homem. Temos homem aqui na igreja hoje? Amém. Muito bom. Muito bom. Então você é homem e está na rua agora. Imagina um cenário. Você está na rua, você está andando e de repente passa aquela tentação. Aquela tentação. Não precisa ir muito longe com a mente não. Fica aqui. Passa aquela tentação.
E às vezes, de uma forma inevitável, os olhos acabam acompanhando, sim ou não? Eu sei que você está com a tua esposa do lado. Eu não quero acabar com a sua noite. Mas aqui, por favor, vamos ser honestos. Passa aquela tentação. Eu vou falar por você então, vamos lá, vou te livrar. Passa aquela tentação, os olhos inevitavelmente acabam acompanhando. Aí você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo? Misericórdia. Já foi, já olhou. É ou não é? Mas agora imagina o mesmo cenário. Mesma rua, a mesma tentação, o mesmo você, só que agora você está com a tua esposa. Os olhos vão acompanhar a tentação? Nem que você tenha muita vontade. Por que os olhos não vão acompanhar a tentação? Por causa da consciência da presença. A consciência da presença vai te fazer andar durinho, andando, olhando para frente assim, ó. E ainda tem até aperto de mão, não tem? Não olha. Aperta até a mão. Porque você está consciente de que a tua esposa está do teu lado, você não pode nem olhar para o lado, é ou não é? Isso não quer dizer agora, ó, que quando tu for viajar, tu tá sozinho, e aí? Tua esposa não tá. Mas o Espírito de Deus está. O Espírito de Jesus está. Consciência da presença. Ele está. Então imagina, por exemplo, se toda mesa que a gente sentar, toda conversa que a gente tiver, tudo que a gente for falar e resolver, imagina eu lembrar que Deus está. Eu saber que Deus está ali me acompanhando, os meus hábitos mudam ou não? Eu resolvo diferente, sim ou não? Sim. Consciência da presença. Aleluia! Essa é a verdade que o corandeu traz para a nossa vida. Você vive perante a face do Senhor. Então, em resumo, a essência é: eu preciso passar 24 horas do meu dia com Deus. Como? Numa sala de oração enterrado, orando o dia inteiro? Não. Fazendo do meu comum um altar. Fazendo de cada privilégio, cada momento de descanso, cada conversa que eu tiver, um altar ao Senhor. É simples. Vive com o Senhor. Posso te dar uma dica? Coloque, se você está aprendendo, coloque vários horários ao longo do dia para despertar. Uma vez por hora, sabe? Um horário a cada hora. E bota ali um título. Adora o Senhor. No outro horário, agradeça ao Senhor. E mais um, desperta daqui a pouco. Pare um pouquinho. Só para você lembrar ao longo do dia que você está perante a face de Deus. Daí a pouco isso vira rotina, daí a pouco isso vira hábito, daí a pouco você está toda hora, glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Jesus. Tem gente que acha que às vezes, quando está comigo na mesa, quando eu estou em algum lugar, quando eu estou em algum evento, que eu glorifico o Senhor, que é a hora de ir embora. Nem sempre, às vezes é. Ele está ali comendo, aí terminou, está conversando, de repente eu começo, glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas acham assim, pastor, está com vontade de ir embora já, né? Começou a glorificar, quer ir embora. Mas é mania, de tanto que a gente glorifica tudo o dia inteiro, a gente acaba dando glória a Deus para tudo. Furou o pneu do carro, né? Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou fazer o quê? Se eu xingar, chutar o carro, matar meu cachorro, vai adiantar alguma coisa? O pneu já furou. Então glória a Deus, né? Pelo menos que Deus seja louvado, né? Ih, cruz credo você. Ai, que coisa horrorosa. E por último, aqui eu quero terminar, o louvor pode me ajudar já. Por último, depois que a rotina revela o teu coração, depois que a consciência da presença, o corandeu, entranha em você e você vive tudo perante a face dele, por último você precisa aprender o seguinte, que o chamado nasce em dias ordinários. O chamado nasce em dias comuns. É em dias comuns que o Senhor faz o fogo acender. Moisés estava num dia comum. Moisés estava indo mais um dia durante os 40 anos que ele ficou cuidando de ovelha. Era só mais um dia que ele estava sendo fiel. Era só mais um dia que ele estava indo fazer mais do mesmo.
Mas no meio da rotina, no meio da fidelidade, no meio do coração que estava sendo lapidado, no meio da consciência da presença, de repente a sarça pega fogo. E não somente pega fogo, que era algo comum, mas ela não se consome. E de repente a voz do Senhor fala no meio da sarça: Moisés, eu te escolhi para ser libertador do meu povo. Eu te faço um chamado. Sabe o que eu aprendo com isso? A nossa fidelidade no dia a dia, em cuidar da casa, cuidar do casamento, cuidar da mulher, cuidar do marido, cuidar dos filhos, cuidar dos pais, estudar, faculdade, passar na prova, ser pontual, se vestir bem, cuidar da saúde, treinar, tudo isso guarda o nosso coração e nos prepara para viver um chamado sobrenatural. Corandeu. Você está perante a face de Deus. Agora, por que às vezes, eu volto à pergunta do início, a gente acha que não está contente? Meu Deus, eu não estou orando tanto. Por causa do dualismo. Eu tenho que parar para buscar a Deus. Não. Leva Deus para a tua correria. Leva Deus para o teu trabalho. Fala com Ele o dia inteiro. Fala com Ele andando, caminhando, treinando, arrumando casa, lavando banheiro, preparando a comida. Fala com Ele o dia inteiro. Anda com Deus. Você vai parar de ter essa tristeza, sabe? Eu não estou sendo crente. Está sim. Deus está em todas as fases da tua vida. Deus está aí. Deus está aí. Solteiro, na fase de solteiro, na fase de casado, na fase de marido, na fase de mulher, na fase de pai, na fase de avô, na fase de aposentado, na fase de trabalhador, CLT, empresário, dono de CNPJ. Deus está. Leva Deus para o seu dia. Agora, sabe uma coisa? Eu encerro aqui. Nem sempre Deus vai chamar pessoas intensas. Nem sempre Deus vai chamar pessoas intensas, intensidade. Mas sempre Deus vai contar com pessoas intencionais. Às vezes você não está tendo intensidade hoje, muito tempo. Mas se você tiver uma intencionalidade no teu coração de estar com Ele, já é um bom caminho. Sabe por quê? Lembra quando você amou alguém? Eu não sei se você já amou alguém. Se você foi apaixonado por alguém, eu não sei. Possa ser que a pessoa que você apaixonou um dia está do teu lado hoje. Glória a Deus. Possa ser que não. Ah, pastor, eu estou viúvo, estou solteiro, eu estou separado, não mexe nisso não. Cara, eu não estou aqui mexendo em dores do teu passado. Eu só vou usar um exemplo simples. Se um dia você foi um apaixonado por alguém, você vai lembrar o quanto você já foi bobo. O quanto você já foi bobo na vida. Não, uma pessoa boba é a pessoa quando fica apaixonada. Às vezes, já viu, o cara, às vezes acompanhando alguns jovens aqui da igreja, algumas pessoas, até famílias, trabalha o dia inteiro, aí ela faz faculdade à noite, ele também, depois da faculdade é o tempinho que dá para se ver, 11h30 da noite, para poder conversar um pouquinho durante meia hora, e aí os dois vão embora para casa, o cara a pé, porque não tem carro ainda, atravessa a cidade inteira, mas feliz da vida, dizendo como ela me ama, como ele me ama. Ninguém pensa, tem que acordar cedo no dia seguinte. Nem pensa. Nossa, já são 3h da manhã. Nem pensa que vire a madrugada. Que fique ali, só que é o momento, é ou não é? Só que é o momento, só quer estar ali. E outra coisa, sabe quantas vezes você já fez dívida só para poder agradar? Lembra? Que você parcelava em 12 vezes o presente caro? Não tinha nem condição para dar, mas você só queria agradar. Isso era um pouco intenso, né? Mas você era também intencional, porque você estava apaixonado. Tem aquele ditado, né? Quando acaba o efeito da macumba. Já viu? Tá debaixo do encantamento, estava indo tão bem, né? Debaixo do encantamento da macumba, meu Deus do céu. Quando acaba o efeito... Me devolve o presente. Não, mas fecha parênteses, volta pra cá. A gente fica bobo, né? É verdade, é verdade. A mesma coisa agora, pega esses exemplos, tirando a brincadeira, e traz para a vida com Deus.
apaixonado pela presença de Deus. Não mede esforços, não tem tempo ruim, não é acordar cedo que vai me cansar. Não é às vezes acordar de madrugada só para dizer eu te amo, Jesus, que vai me cansar. Não é ler 10 minutos de Bíblia todo dia que vai me cansar. Não, eu sou intencional em amar o Jesus que salvou a minha vida. Eu sou intencional em melhorar para a glória dEle, trabalhar para a glória dEle, viver para a glória dEle, andar para a glória dEle. Tudo que eu faço é para a glória dEle. Amém. Eu quero encerrar aqui, trazendo esse fogo de rotina para a tua vida. Fechando a série desse mês, declarando que o fogo de rotina está no cotidiano da sua vida. Proteja a sua rotina com Deus, guarde a sua casa, honre a sua família, honre o seu trabalho. Deus está no seu dia a dia. Por favor, fique de pé comigo, vamos orar nessa noite. Feche os teus olhos. Eu quero que você fale com o Senhor um pouco aí aonde você está. Você que vai ouvir essa palavra depois na internet, no Spotify, no YouTube, fale com o Senhor. Você está corandeu perante a face do Senhor. Feche os teus olhos, comece a dizer: Jesus, eu quero transformar todos os meus dias comuns em altares. Fale com Ele aí do seu jeito. Comece a pegar agora, a olhar, a observar o que você pode transformar em altar hoje. A ida para o trabalho, a academia, o momento de lazer, a conversa com os amigos. Ei, Deus está. Você está perante a face do Senhor. E se Deus está, a presença constrange. A presença do Senhor constrange, lembra disso? Deus está para te ajudar a vencer pecados. Deus está para te ajudar a vencer a sua boca, os seus desejos, os seus maus caminhos. A presença constrange. Deus está. Deixa Jesus te ajudar agora. Pai, nós oramos para que reacenda, Senhor, o desejo de enxergar o extraordinário nas pequenas fidelidades do dia a dia. Pai, nós oramos que os nossos olhos sejam abertos agora. Nós queremos enxergar na mesa de café, no trabalhar, no estudar, no acordar todos os dias, que nós estamos sendo fiéis ao Senhor. Ó Senhor, acenda um novo fogo dentro do nosso coração, um fogo de amor, um fogo de paixão, um fogo, Senhor, que vai tirar todo o peso, todo o dualismo de achar que a gente tinha que parar a correria para buscar a Deus. Senhor, nós queremos te levar para o meio da correria, nós queremos te levar para o meio do corre. Nós queremos glorificar o Teu nome em tudo que nós fazemos. E sim, se sobrar um tempinho, a gente vai pegar fogo no monte. Se sobrar um tempinho, vamos fazer propósito, jejum, oração, campanha. Mas em tudo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Jesus, nós glorificamos o Teu nome. Obrigado pelo esse mês de outubro, Senhor. Obrigado pela colheita sobrenatural, pela bênção do Senhor sobre a nossa casa. Se você pode, agradeça ao Senhor por alguns instantes. Enquanto adoramos ao Senhor, agradeça a Ele.